Hoje nós vamos falar sobre direito penal, ainda continuando o nosso tema sobre legislação para o curso de capacitação que hoje estamos realizando. O que é o direito penal? É um ramo do direito público, ou seja, o Estado cria as normas, cria as condições e cria também as penalidades para aqueles que, por acaso, venham a cometer um ilícito. Dentro do direito penal, o artigo 5º da Constituição Federal, ele contempla alguns princípios constitucionais do direito penal. O exemplo, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Ou seja, para que haja um crime, tem que haver uma lei prevendo aquele delito. E a pena a ser imposta, ela deverá também estar prescrita, está escrita, está materializada na legislação penal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, o filho não poderá responder por um crime cometido pelo pai, ou vice-versa, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores. Ou seja, a partir do momento que se comete um delito, aonde tem que haver uma reparação, caso o condenado ele não tenha condições de exercer ou de cumprir esta obrigação de indenizar, então a pena poderá passar sim para os seus sucessores, entretanto, até o limite da herança que foi deixada pelo apenado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para que haja julgamento, tem que ser considerado culpado, tem que ser transitada a sentença penal, a sentença judicial. A lei não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então nós temos aí uma gama de leis na esfera penal, caso a lei retroaja somente para beneficiar. Uma pena máxima no Brasil hoje, independente dos anos de condenação, são 30 anos. É o que a legislação penal prevê de pena máxima. Se amanhã surgir uma lei dizendo que a pena máxima para um determinado delito, o qual o cidadão está condenado hoje, passará a ser, por exemplo, uma prisão perpétua, que nós não temos no Brasil, previsto também na legislação, então este cidadão, este apenado que está cumprindo a pena de 30 anos, ele não passará para o regime de prisão perpétua. Somente ele cumprirá o que está previsto dentro da sua condenação, porque a lei não pode retroagir para prejudicar, só para beneficiar. Mas, entretanto, se criar uma nova norma penal dizendo que a pena máxima que o cidadão poderá cumprir será de 20 anos, este cidadão que foi condenado a 30, ele passará a gozar das benesses dessa nova legislação que foi elaborada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Esse direito do preso permanecer calado é que, constitucionalmente, ninguém pode produzir provas contra si mesmo. Então, ele tem o direito de falar somente na presença do juiz de direito. Ele pode permanecer calado durante, por exemplo, todo o trâmite do inquérito policial. Além dos princípios constitucionais, há alguns princípios do direito penal que nós podemos abordar, e dentre os vários princípios, primeiro é o princípio da legalidade ou o princípio da reserva legal. Já é previsto na Constituição. O princípio da legalidade é aquele dispositivo que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Temos também o princípio da proibição da analogia, princípio da anterioridade da lei, onde só há crime e pena se o ato foi praticado depois da lei que o defina e esteja em vigor, princípio da irretroatividade da lei, princípio da intervenção mínima, princípio da ofensividade e também da insignificância ou bagatela. Determinados delitos baseia-se no princípio da insignificância e bagatela, de que a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade
ao bem jurídico, reconhecendo a atipicidade do ato nas perturbações jurídicas mais leves. É por isso que hoje há aí os juizados penais, os juizados criminais, onde se negocia, se reduz a pena, as condenações são insignificantes, como pagamento de cesta básica, por exemplo, como pagamento de serviço, pena de serviço comunitário e por aí afora, dependendo do tipo de delito que a pessoa cometeu. Se for um delito leve, que não foi lesivo ao bem jurídico, naturalmente, essa pessoa será apenada também de uma forma leve. Há também os princípios da proporcionalidade da pena. A pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do delito, pela prática do fato. Princípio do estado de inocência, ou seja, é o princípio constitucional que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, isso aí é um dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal também, no qual a lei deve ser aplicada para todos, da mesma forma, e o princípio do ne bis in idem, dizer que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Então, naturalmente, esses princípios do direito penal, eles estão também contemplando, ou estão sendo contemplados pelo artigo 5º da Constituição Federal em alguns dos seus incisos. O que vem a ser o crime? É um fato típico e antijurídico. A culpabilidade constitui pressuposto de pena, ou seja, se você cometeu um delito, naturalmente você deverá ser apenado. O fato típico é o comportamento humano, que provoca um resultado e é previsto em lei. Por exemplo, um delito de agressão. Então está previsto. Não pode não matar, não roubar, não furtar. Então, está previsto na legislação. Então isso aí é o fato típico, ele está capitulado dentro do Instituto Penal. O fato antijurídico é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. A conduta descrita em norma penal incriminadora. Ou seja, por exemplo, hoje nós temos a situação da lei seca. Então, o fato típico, aquele que realmente fizer o uso do álcool além do previsto na legislação, ele está cometendo um fato típico, que é o uso do álcool, e um fato antijurídico, que é dirigir embriagado, ou dirigir com teor alcoólico além do permitido na legislação. A culpabilidade é o cidadão, ou seja, é a reprovação da ordem jurídica em fato de estar ligado diretamente ao homem. Então, todas aquelas pessoas que cometerem um delito, naturalmente, será apurada a sua responsabilidade, a sua culpabilidade também, para ele pagar por aquele delito, o qual o Estado vai cobrar. Vai cobrar através de quê? Através do Instituto da Punibilidade, que é estendida como aplicabilidade de pena. É uma consequência jurídica do crime e não um elemento constitutivo do crime. Então, a punibilidade é a consequência jurídica que, de acordo com o delito que o cidadão, ou com o grau de lesividade que o cidadão cometeu, ele terá a sua pena prevista dentro do ordenamento jurídico. Dentre os crimes que há, e nós vimos a parte do direito administrativo já, o servidor público, ele pode sim cometer crimes contra a própria administração pública. Vamos elencar alguns apenas. Por exemplo, o peculato, que é um crime próprio do servidor público, cometido por servidor público. Só servidor público cometerá esse delito, a não ser que haja concurso de pessoas. O que vem a ser o peculato? É o funcionário público apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou em proveito de terceiros. Então, o peculato é um dos crimes que o servidor público poderá sim cometer contra a administração pública. O peculato ele pode ser culposo
é aquele peculato em que o funcionário ou servidor concorre culposamente para o crime de outrem, ou seja, por exemplo, se ele tem a guarda, se ele tem a posse de um imóvel ou um móvel da administração pública e ele facilitar para aquele imóvel ou aquele móvel seja subtraído. É um peculato culposo. Há também peculato mediante erro de outrem, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Um exemplo, o servidor que trabalha na área de arrecadação fiscal, se ele receber um tributo além do que estava previsto no carnê, era 1.000, ele recebeu 2.000, então ele está ali praticando um crime contra a administração pública e um peculato em razão do erro ou mediante o erro daquela pessoa que entregou aquela importância para ele fazer aquele registro do pagamento. Também há um crime de inserção de dados falsos em sistema de informações que o funcionário comete contra a administração pública. Modificação ou alteração no sistema de informações. Então, além de inserir dados falsos, ele modificar ou alterar o sistema de informações da administração pública, está cometendo um crime contra a administração pública. Extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documento. Este livro é aquele em razão de que ele tem a guarda do livro, ele extraviar, ele retirar uma folha, ele inutilizar total ou parcialmente este livro, também está cometendo um crime contra a própria administração. Emprego irregular de verbas em rendas públicas, então o administrador público, o servidor público, a pessoa legalmente investida na função pública, ela deve dar destino às verbas de acordo com a legislação específica, ou seja, de acordo com o que está estabelecido em lei. Há o crime de conclusão também, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Um outro delito é o excesso de exação, que é um crime também cometido pelo servidor contra a administração pública, exigir tributos ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Corrupção passiva, solicitar ou receber propina, direta ou indiretamente. Facilitação de contrabando ou descaminho, o servidor está lá cometendo sim um crime. O contrabando são a facilitar a entrada no país daqueles produtos que não estão previstos na nossa legislação, que não podem realmente adentrar no Estado brasileiro. E o descaminho é deixar de cobrar o que é devido a título de imposto para que o cidadão possa trazer produtos do exterior. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, o servidor ele tem que cumprir o seu papel de acordo com as atribuições do seu cargo, desenvolver estas atribuições com zelo, com parcimônia, com respeito ao interesse público. Condescendência criminosa, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado, ou seja, todas as vezes que o subordinado comete um delito, deverá ser responsabilizado pelo seu superior. Caso ele não faça, este superior está praticando o crime de condescendência criminosa. Praticar advocacia dentro do órgão público, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, ou seja, a advocacia administrativa. O servidor jamais poderá fazer isso aí em desfavor da administração pública. Cometer violência arbitrária é um outro crime que o servidor poderá cometer contra a administração pública. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Um outro delito é o abandono de função. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos dentro da legislação vigente. O exercício funcional ilegal
antecipado ou prolongado, entrar no exercício da função pública antes mesmo de satisfeitas as exigências legais. Nós vimos que anteriormente, tá? A partir do momento que você passa no concurso público, que passa pelas inspeções que são previstas, inspeções de saúde, inspeções periciais, inspeções médicas, todas as inspeções previstas, as demais etapas de um exame do certame, você toma posse e depois você é investido, você entra em exercício. Então, o servidor público, ele só pode entrar em exercício depois que ele tomou posse. Então, e ele só poderá exercer as suas funções, as suas atividades, as atribuições do seu cargo a partir do momento que ele entrou efetivamente em exercício. Então, caso ele não faça isto, está exercendo funcionalmente, ele está cometendo um crime de exercício funcional ilegal, antecipado ou prolongado da função pública. Violar sigilo funcional também, revelar fato de que tem ciência em razão de cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Violação do sigilo de proposta de concorrências, também de propostas licitatórias. Então, o servidor público, ele comete este crime, poderá ser imputado, penalizado por cometer esse tipo de delito. E também, dentro desses delitos, há os crimes que o particular poderão sim cometer contra a administração pública, que vamos ver no decorrer dos nossos trabalhos. E agora nós vamos falar sobre ato de improbidade administrativa. Ou seja, vamos falar sobre o ato de improbidade, onde é provocado o enriquecimento ilícito do servidor. O que vem a ser o enriquecimento ilícito? É oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do seu cargo. As penas para o caso de enriquecimento ilícito são perda dos bens ou valores auferidos ou acrescido ao patrimônio, ressarcimento total do dano à administração pública, a perca da função pública e a multa também de acordo com o ordenamento civil, e a proibição de contratar com o poder público durante um período de 10 anos e também de receber incentivos fiscais. Um outro ato de improbidade, que é a lesão ao erário, é ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial para a administração pública. Ou seja, as penas previstas nestes casos de lesão ao erário são perda de bens, ressarcimento do total do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contrato também com a administração pública por um período de 5 anos. Isso aí são as penas previstas no caso de ato de improbidade administrativa que venha proporcionar lesão ao erário público. Também há o ato de improbidade contra os princípios da administração pública, ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas, é um ato também de improbidade. Vai haver o ressarcimento do dano total à administração, perda da função pública, multa e também proibição de contratar com a administração por um período de 3 anos. Isso aí são os atos de improbidade administrativa que o servidor público, que o administrador público estará sujeito no decorrer da sua vida laboral dentro da administração pública. A autoridade pública também, há alguns delitos que nós chamamos de abuso de autoridade. Ou seja, o que constitui o abuso de autoridade praticado pelo servidor, praticado pela autoridade pública? Por exemplo, o direito de liberdade, a liberdade de locomoção, a inviolabilidade do domicílio também é abuso de autoridade, a quebra de sigilo de correspondência, de sigilo funcional, de sigilo bancário, sem que seja autorizado pela Justiça. A liberdade de consciência, proibir o servidor de exercer a sua liberdade de consciência, o livre exercício, a crença aos cultos religiosos, tá? A liberdade de associação, que está prevista também na Constituição Federal, que o servidor público
ele tem essa liberdade, ele é livre para associar-se ou não às agremiações sindicais. Também abuso de autoridade é proibir os direitos e garantias legais que o servidor tem, proibir o direito de reunião, proibir o direito de greve, proteger ou deixar de dar segurança à incolumidade física do indivíduo ou do servidor. Então, são alguns abusos de autoridade que o administrador público, que a autoridade pública poderá cometer, e que isso aí vai ensejar naturalmente em penas criminais também, em sanções administrativas, penais e criminal. Esse foi um dos pontos mais importantes a serem elencados dentro da parte do direito penal.